Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos gravar mais uma videoaula hoje e hoje a gente vai falar sobre um tópicozinho super importante, né? Para a gente entender esse contexto histórico, tá bom? Sétimo ano. E a gente vai estudar esse tópicozinho. Ele é um tópicozinho que tem uma parte no livro de vocês que trabalha sobre isso. Eu vou até pegar aqui, aproveitar para pegar logo. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas questões que são importantes, né? Que eram importantes em algumas épocas que a gente vai passar e que são importantes também agora, nesse período, né? Da nossa sociedade, tá bom? Só pegar aqui. Vamos lá. Quando a gente trabalhou a última unidade, né, essa última unidade que a gente trabalhou, ela é uma unidade que fala sobre muitas mudanças que o mundo vai passar, certo? Ela fala sobre as mudanças na religião, na forma de pensar, tá bom? Então, assim, existem relações de coisas que aconteceram lá no passado para as coisas que estão acontecendo hoje no nosso presente, tá? Então, hoje eu vou mais conversar com vocês, né? Quem ainda não fez o trabalho, pode fazer ainda essa semana e me enviar, tá bom? Até a próxima semana eu ainda vou estar recebendo, certo? Mas quando a gente entrar no próximo módulo, né? Depois da semana de revisão, eu não vou mais receber trabalho. Então, assim, se vocês têm a oportunidade de fazer e mandar foto ou mandar por e-mail, enfim, façam o mais rápido possível para não ficar nada pendente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a intolerância religiosa, né? Quando eu falei com vocês sobre as perseguições, né, que a igreja fazia a outras religiões, vocês lembram aquela coisa das caçar as bruxas? Eu falei um pouquinho com vocês sobre o que era intolerância religiosa, que não é um aspecto novo, né? O nome é que é novo, mas não é uma coisa nova, tanto que a gente está estudando história, um tipo de intolerância religiosa, né? Que a igreja vai perseguir tanto os judeus, quanto os próprios árabes, né? Os islâmicos, quanto os protestantes. Então, isso é um tipo de intolerância religiosa. E quando a gente conversa um pouquinho sobre a intolerância religiosa, o que a gente tem que entender? Que a intolerância religiosa hoje aqui no Brasil, ela é crime, tá? Inclusive, existe um canal de denúncia para quem comete o crime de intolerância religiosa contra alguém. Mas, de toda forma, é importante que a gente ressalte que a intolerância religiosa não quer dizer que você tem que seguir a religião que o outro segue. A intolerância religiosa diz que você tem que respeitar, né? Você tem que ser tolerante, você tem que manter o respeito, né? Nosso país, pessoal, é um país laico. O que é um país laico? É um país onde o Estado e a Igreja eles estão separados. Ou seja, o nosso Estado brasileiro ele não tem uma religião oficial. É um país laico, ou seja, é um país multicultural, que deve respeitar todas as religiões, tá bom? Sejam os protestantes, sejam os católicos, sejam os judeus, sejam os islâmicos, sejam as religiões de matrizes africanas. Hoje em dia, né, até hoje em dia, inclusive, existem muitos casos de intolerância religiosa, né? Com agressão a pessoas que praticam certas religiões, tá bom? Entre outras coisas. O que é importante? Professora, como é que a gente pode fazer para mudar essa coisa da intolerância religiosa? Porque pelo que vocês viram bem nesses últimos capítulos, a intolerância religiosa foi uma coisa horrível lá naquele período que a gente estava estudando, pós-Idade Média ali, Renascimento. Vocês viram que a igreja criou o Tribunal de Santo Ofício, que queimou pessoas na fogueira, torturou, né? Então, assim, vocês acham que é uma coisa legal de se fazer? Não, não era, não foi uma coisa legal de se fazer. Então, hoje, é legal reproduzir os mesmos pensamentos daquela época muito antiga? Não, não é legal. O que é importante a gente ter? Respeito.
O respeito ele vai vir em primeiro lugar sempre, tá bom? E eu gosto muito de ressaltar isso com vocês, porque vocês não precisam seguir a religião, vocês não precisam estudar a religião dos outros, certo? Nada disso. Vocês só precisam respeitar a opção de cada um de ter a sua religião e seguir a sua religião, tá bom? Eu vou passar para vocês uma atividadezinha no caderno, tá bom? Para vocês responderem no caderno, que vai estar no chat aqui debaixo desse vídeo. Vocês vão responder no caderno. Vai ter algumas perguntinhas, vocês colocam as perguntas no caderno e depois respondem falando um pouquinho sobre a intolerância religiosa. Vou colocar também alguns links de sites que estão falando sobre o assunto para vocês abrirem e darem uma lida sobre o assunto, tá? A intolerância religiosa, pessoal, ela não é só dessa época do Renascimento, tá? Os romanos, por exemplo, eles colocavam cristãos, né, naqueles chamados circos, né, nos circos romanos, e davam para os leões comer. Então, assim, normalmente as religiões que estão no poder, elas acabam durante o período histórico, né? No caso, Roma estava no poder, então ela oprimia os cristãos. Depois o cristianismo estava no poder, então veio oprimir os protestantes. Então, assim, é importante que a gente estude a história para compreender os erros do passado, né? E não repetir esses mesmos erros, tá bom? Então, assim, eu quero que vocês respondam essa atividade no caderno, certo? Vejam esses links que eu vou colocar, façam uma leitura desse link que eu vou colocar e fala sobre a intolerância religiosa, né? E comecem a pensar um pouquinho sobre esses assuntos que a gente estudou, né? Que é de um período do Renascimento, mas que até hoje ainda existem essas mesmas práticas na nossa sociedade, tá bom? Então é isso, vocês se cuidem, fiquem bem. Hoje a gente vai só conversar, porque a gente já finalizou o conteúdo do módulo 2, e aí eu vou colocar a atividadezinha do caderno aqui no chat para vocês responderem, tá bom? Tenham um ótimo final de semana, um ótimo dia, fiquem bem, né? Tenham uma ótima semana, se cuidem e até mais. Beijo. Tchau, tchau.